Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 21, verso 19. Gênesis 21, verso... Muito bom ver. Já oramos por vocês hoje, viu? Inácio, Alba, família. Deus abençoe. Muito bom ver vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 21, 19 diz assim a palavra do Senhor: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Oremos, meus irmãos, baixe sua cabeça, peça que o Senhor fale com vocês. Se você está em casa nos acompanhando, peça ao Senhor que o Senhor fale também ao seu coração. Procure aquietar-se em casa também e vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor e pedir que a sua palavra fale nesse momento para cada um de nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia que o Senhor separou para estarmos aqui. O Senhor reservou esse momento, Senhor, nos teus decretos eternos, para que cada um desses irmãos que veio até aqui nessa noite estivesse aqui. E aqueles que estão em casa acompanhando, ou em qualquer outro lugar, acompanhando através dos nossos canais, esse culto, nós te louvamos pela vida de cada um deles, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, Senhor. Olha para nós, o Deus que tudo vê, o Deus que tem os olhos estendidos e alcançando toda a terra. O Deus que apôs o nosso pecado, perdoa, Senhor, as nossas faltas, que são tantas, Senhor, que não fosse o valor, a preciosidade do sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, não fosse o sangue bendito do Santo, ó Deus, nós não estaríamos aqui, nem poderíamos nos dirigir à Tua presença. Mas, por causa e em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nós nos achegamos a Ti, com o coração cheio de gratidão, suplicando o Teu perdão. A Tua graça também sobre a vida do pastor Flauber, ministrando ali esperança. Unge o Teu servo, capacita, Senhor. Abençoa também o pastor Érico, Senhor, que está enfermo. Concede-lhe, em nome de Jesus, a restauração de saúde para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Para podermos estar com Ele aqui, Senhor, na direção dos trabalhos, na pregação da Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor. Os demais enfermos, Senhor, que o Senhor tem colocado a Tua igreja para estar orando, Senhor, nós colocamos diante de Ti, também em especial nesse momento, coloca a vida da pequena Luísa, Senhor. Ó Deus, faz a Tua obra naquela família, Pai, repreendendo aquele mal, o câncer, repreende ali, Senhor, a enfermidade da pequenina Luísa, para a glória do Teu nome. E faz segundo o conselho da Tua boa, santa e perfeita vontade. E em tudo, Senhor, Te daremos o louvor, a honra e a glória. Em nome de Jesus. Opera nos nossos corações também um milagre da iluminação dos nossos olhos e do nosso coração nessa noite. Abre os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua lei. E fala conosco apesar de nós. E fala com o Teu povo, Senhor, espalhado em toda a terra, que nesse momento se põe a ouvir a ministração através dos Teus servos pastores, presbíteros, professores, servas do Senhor, missionárias, em nome de Jesus, Senhor. Edifica a Tua igreja. E Maranata, Senhor, vem nos buscar. É o que nós Te pedimos, orando agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tive extrema dificuldade de ler esse texto da palavra do Senhor. Porque de uns tempos para cá eu tenho sido obrigado a usar óculos para ler, pelo menos. E como é difícil se acostumar com esses empecilhos que a gente tem na visão. E
diziam para mim que quando eu completasse 40, eu sempre me orgulhei em casa de ser o único que não usava óculos. Lá em casa todo mundo usou óculos, né? Usava, tinha de tudo lá em casa, miopia, astigmatismo, tinha para todos os gostos. E eu não usava óculos. E eu ia fazer exame de vista e tal, e ficava brincando, dizendo, mas não tem perigo, o único óculos que eu uso é óculos escuro. E o médico dizia assim, o oftalmologista dizia, rapaz, olha, quando você chegar aos 40, nem se preocupe, quando chegar aos 40, isso é um músculo, isso aí vai cansar, você vai precisar usar óculos. E eu cheguei aos 40 sem usar óculos, mas eu digo brincando que eu acho que eu acordei aos 45 anos de idade, eu acordei sem enxergar, porque de repente eu percebi que eu não estava conseguindo ler, eu não me lembro do processo gradativo dessa dificuldade, desse empecilho, mas de repente eu não conseguia mais ler, e quando o médico colocou aquela lente que eu consegui enxergar, eu disse, como é que eu vivi esses anos aí, esse tempo, enxergando daquela forma que eu enxergava meu turvo. Então, por isso que daqui para frente, eu não consigo hoje, como eu trabalho fazendo às vezes exames minuciosos em documentos, etc., eu tenho que trabalhar e tenho que usar óculos, pelo menos para ler. Ainda que seja um incômodo, mas é a única forma de vencer esse obstáculo. E o texto que nós lemos fala de uma dificuldade de ver também, uma dificuldade, trata de uma incapacidade de enxergar, de ver alguma coisa. E eu queria, e a partir dele, a gente vai, para usar um termo bem tecnológico, a gente vai navegar por outros textos da Bíblia que tratam também de situações semelhantes, em que as pessoas não estavam enxergando, estavam com algum problema de visão e os seus olhos foram abertos para ver. O primeiro caso que nós lemos aqui é o caso de Agar. Agar, na verdade, ela já tinha tido uma experiência. Aqui ela estava ela estava no deserto e ela estava numa situação muito difícil, tinha sido expulsa de onde residia, da companhia de Abraão e Sarai. Ela era uma espécie de escrava, gozava de certa intimidade lá com Sara, e nesse momento ela havia sido expulsa, estava no deserto, estava vendo seu filho morrer, e Deus lhe abriu os olhos para enxergar uma fonte de água que havia ali bem próximo. Mas essa experiência de ver, de estar com o Senhor numa fonte, ela já tinha tido algum tempo atrás. Se você passar algumas páginas de sua Bíblia aí, ou na sua mídia, aí, a Bíblia que estiver na sua mídia, se for até o Gênesis capítulo 16, Moisés vai contar essa história, como é que começa essa história de Agar e Sarai. Aqui ainda chamava Sarai, mas adiante ela vai mudar o seu nome, depois do nascimento de Isaac, para Sara. E é um momento bem difícil na vida de Sara e de Abraão aqui no momento, porque eles têm a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, através dele todas as nações da terra seriam benditas, e a descendência dele ia ser como a areia do mar, o grão de areia que não se pode contar, como as estrelas do céu. Mas o tempo foi passando e a promessa não se cumpriu de imediato, e pela impaciência de Sarai de ver essa promessa cumprida, ela tem uma ideia, ela tenta fazer a promessa se cumprir a seu modo, do seu jeito. Então, nessas andanças, a gente não tem de onde é que ela conseguiu essa escrava, essa serva, Agar, que era uma espécie de dama de companhia, alguma coisa desse tipo, em que ela usava dos serviços de Agar. E ela então tem essa ideia de dar Agar a seu esposo, para que através de Agar havia essa possibilidade dentro do Código de Hammurabi e alguns códigos legais da época, de que
a escrava podia dar filhos e o filho seria, na verdade, legitimado como filho da senhora e não da escrava. Então ela tem essa ideia, se apega ao dispositivo legal e convence seu esposo a ter filho com Agar. Mas o capítulo 16 vai dizer que essa história como não era do agrado do Senhor, como não era o propósito de Deus para a vida deles, para a vida do casal, não era dessa forma que Deus cumpriria a sua promessa para Abraão. A promessa era para Abraão e Sara, através da descendência de Abraão e Sara. Então, deu errado. Deu errado porque Agar, quando concebeu, quando ela engravidou, ela começou a desprezar a sua senhora. E obviamente que ela não gostou disso, Sara não gostou disso, e falou com Abraão e começou a humilhar a sua serva, começou a humilhar Agar. E Agar sai fugida, ela corre, desprezada, ela corre e vai para o deserto, e lá no caminho de Sur, ela encontra uma fonte, e devia estar chorando ali, triste, pensando no que fazer da vida, e Deus aparece para ela, um anjo do Senhor aparece, uma teofania. É comum no Velho Testamento a gente ver essas representações de Deus, que nós chamamos de teofania na teologia, que é um anjo de Deus, uma forma de representar Deus, apareceu e falou com ela. E diz o texto, diz que esse anjo do Senhor, a partir do verso 7 aí, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás luz um filho, quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E Ismael significa Deus ouve. E tem tudo a ver com a música que a gente cantou primeiro aqui, né? Deus ouve, Deus ouviu o choro, Deus ouviu viu e ouviu a humilhação, porque Agar passou, e honrando ao pai da fé, a Abraão, ele faz uma promessa também a Agar, e que ela conceberia, daria luz a um filho, e seu filho chamaria Ismael, ele seria uma grande nação. Aquela experiência é uma experiência impactante para Agar, tanto que ela chama aquele local, versículo 14, por isso aquele poço se chama Ber-lai-roi, e Ber-lai-roi significa aquele que vive e me vê. Eu encontrei com aquele que vive e me vê. E Agar tinha essa experiência de que Deus vive, o Deus de Abraão, o Deus que ela aprendeu a crer na casa de Abraão e Sara, com toda a dificuldade, com todos os problemas e com todas as circunstâncias bem peculiares dessa história, é um Deus que vive e um Deus que vê. E o nome do filho dela chamaria Deus ouve. Então, Agar tem essa experiência, e isso já nos ensina muito, porque a primeira pergunta que a gente se faz quando vê essa história de Agar é: será que a gente tem essa certeza? Será que nós podemos dizer, Deus vive, eu sei que Deus vive, eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele me vê, que Ele está me vendo? Porque como nós nos preocupamos, meus irmãos, nos dias de hoje, em ser ouvidos e vistos. Como isso parece ter tomado uma relevância nos nossos dias. Eu acho que em nenhuma outra época as pessoas se sentem tão preparadas para falar sobre qualquer assunto que seja. Começa qualquer discussão nas redes sociais, na internet, todo mundo tem opinião, é impressionante. Todo mundo sabe discutir, todo mundo tem opinião sobre assunto. Nem que tenha sido por uma manchete que ele viu, não existe, acho que nem fala mais manchete, um título que ele viu de um banner na internet, no Instagram, não sei o que, mas ele acha
que pode discutir e falar e expressar a sua opinião. E como as pessoas hoje têm necessidade de ser vistas. Meu Deus, como nós temos necessidade disso nos dias de hoje. Eu estou tentando ter cuidado de não ser a voz que luta contra as redes sociais. Porque me parece que todo sermão meu eu tenho que dar uma alfinetadazinha, uma entrada sobre isso. A gente tem vivido dias bem difíceis, meus irmãos, em relação a essa questão das redes sociais, que tem favorecido uma polarização perigosa para os cristãos. Nós temos entrado, as redes sociais possuem algoritmos que analisam os nossos perfis e que nos dão a informação de acordo com os nossos interesses, aquilo que nós gostamos de ver, aquilo que nós gostamos de ouvir. De modo que é bem provável que no decorrer dos anos nós vivamos encapsulados nas nossas bolhas de conhecimento. Nós desaprendamos a divergir, a discutir ideias e opiniões, porque nós só recebemos através das redes sociais aquilo que nós gostamos de ouvir, aquilo que nós temos afinidade e afeição. Isso é muito perigoso. Mas, especialmente, eu digo que nós vivemos um mundo imperfeito, que jaz no maligno, mergulhado no pecado. Mas as redes sociais que refletem esse mundo nos mostram um mundo completamente diferente, um mundo perfeito, de relacionamentos perfeitos, de trabalhos perfeitos, de pessoas maravilhosas, especiais, sem defeitos, esteticamente, politicamente. E eu suspeito que isso não seja verdade, o que as redes sociais nos trazem enquanto essa falsa realidade. Então, por causa disso, eu vejo muitas pessoas entristecidas e buscando referências nas redes mesmo, tentando ser de um jeito ou de outro, ou se martirizando e entristecidas porque não consegue ser como fulano, como ciclano, não consegue ter o casamento de Beltrano, que ela vê e que ela acompanha nas redes sociais. Mas a verdade é que nós somos também meio que compungidos a nos mostrar nas redes sociais, a ser visto. Isso faz um bem para a gente olha e aí vai comer uma comida diferente, aí você tira foto para todo mundo ver que você está comendo uma comida diferente, aí você vai para a igreja, tira foto que está indo para a igreja, aí você vai trabalhar e tira foto que está trabalhando, aí você vai para a escola, está estudando, tira foto que está estudando, para todo mundo ver o que você está fazendo. Porque de repente isso preenche um pouco o nosso vazio existencial e a gente quer que as pessoas vejam e de alguma forma a gente se afirme desse modo. Mas H teve uma experiência diferente. Não foi no Instagram, não foi no Facebook, não foi em nenhuma outra ferramenta. Ela teve a experiência de que não foi nem milhões de likes, nem curtidas. Foi um Deus que veio. Um Deus que a viu no momento de dificuldade, no momento de definição ou de indefinição na sua vida. Você pode ter essa certeza, meu irmão. Minha irmã, você pode ter essa certeza de que Deus vive e Ele lhe vê. Bela Roy, e Ele ouve a sua voz. Não importa se as pessoas vão likear ou dislikear. Não importa se você vai receber o joinha ou não. A sua vida deve ser pautada o desejo de agradar e de oferecer, de glorificar um Deus que lhe vê. Nunca deixou de lhe enxergar. H podia estar se sentindo humilhada, desprezada, sem ser vista por Abraão. Abraão tinha permitido que Sara a humilhasse, não era vista pela sua senhora, ela não era vista por mais ninguém, era humilhada ali pela sociedade, querendo desaparecer, encontrar um buraco para se enterrar, e estava lá perto da fonte, pensando nisso. E Deus disse: H, eu estou vendo, H, você vai ser abençoada, tem uma promessa para você.
Deus vive, Ele ouve e Ele vê. Essa é uma primeira realidade que Agar, a palavra de Deus nos mostra através do início aí do relacionamento de Agar com Sarai e Abrão. Nasce, e os anos passam, nasce Isaac. Isaac aí com uns 3 anos mais ou menos, a ponto de desmamar. Pelo menos é mais ou menos essa idade que se fazia esse ritual naquela região. Ismael está com mais ou menos uns 14 anos de idade. E nessa festa, nessa celebração do desmame de Isaac, Ismael começa a desdenhar de Isaac. É muito interessante os termos que são usados aqui, porque a palavra riso, ela tem tudo a ver com a história de Isaac. Sara riu quando o anjo do Senhor falou para Abraão que ela ia ser mãe de numerosa nação, mesmo sendo velha. A palavra Isaac significa riso também. E agora o Ismael está rindo de Isaac, está caçoando de Isaac. E Sara não gosta disso, de jeito nenhum. E Sara não gosta disso e bota Abraão contra a parede, como só a esposa sabe fazer com o marido, sabe como é? Botou ele contra a parede e disse, não tem condição. Meu filho, esse aí não vai ser herdeiro com o meu filho, não. Você tem que tomar uma atitude. O capítulo 21 vai tratar exatamente sobre isso. E Abraão, com pesar no coração, porque ele gostava de Ismael, ele arruma alguns provimentos, água, um pouco d'água, e despede Agar com Ismael. E eles saem errantes pelo deserto. Não esperava. Da primeira vez, ainda que ela não esperasse, mas ela que bolou o plano de sair, de fugir. Mas agora, Abraão disse, não volta mais. Agora você toma seu destino, porque você não pode ser, que não tem condição de convivência mais, não. E essa mulher, ela sai, e me parece que a água acabou, aí versículo 15 diz isso, do capítulo 21, a água acabou, e ela está andando errante no deserto de Berseba. E ela chega num momento em que o menino está desfalecendo. O menino parece que o calor, a falta de suprimento, o menino vai dando a fraqueza, ele vai entregando os pontos, e ela coloca o menino em determinado local para não ver o menino morrendo. Eu acho que ele deve estar gemendo, falando ou delirando, alguma coisa desse tipo, e ela se afasta um pouco. E é aí que o anjo do Senhor volta a encontrar com Agar, no versículo que nós lemos no início aqui do sermão. E essa é uma segunda lição que nós aprendemos hoje, e o tema hoje do sermão é abrindo os olhos, porque a gente vai ver sobre, primeiro, como os olhos de Agar foram abertos, os olhos de outros personagens da palavra do Senhor foram abertos. E aqui, os olhos de Agar são abertos para ver um poço de água. Foi o versículo que nós lemos, versículo 19, do capítulo 21 de Gênesis. Agar está num momento de desespero, e Deus podia ter feito um milagre de criar um poço ali. Um milagre que ele fez, por exemplo, com Moisés, né? Posteriormente ele vai fazer com Moisés, de dizer assim, Agar, fala com a rocha, vai sair água da rocha, bate na rocha e tal. Mas ele não faz esse tipo de milagre. Ele apenas faz com que ela enxergue o poço. O poço está ali. O poço está ali, perto da Agar, só que ela não está conseguindo ver. Ela está tão desesperada, ela está sucumbindo ali às circunstâncias ali de morte, ao gemido do seu filho, e que ela não consegue ver o poço que está bem na frente dela. E nós precisamos aprender com Agar hoje a abrir os nossos olhos. Às vezes nós estamos tão desesperados com os problemas que a gente está passando, a gente está em meio a uma pandemia e com dificuldades financeiras, com dificuldade no trabalho, com dificuldade na escola dos meninos, tá uma série de complicações, um novo normal, e são tantos problemas que a gente não consegue ver o agir, não consegue ver o livramento, não consegue ver a oportunidade que Deus está dando. A gente não consegue ver o poço.
está com os olhos, está preocupado demais, está tenso demais, está triste demais. E o anjo foi lá e disse assim, abriu os olhos dela, olha, está ali um poço, está vendo o poço? Vai, toma água, dá água ao teu filho, aí levanta e segue o teu caminho. E nós precisamos abrir os nossos olhos, meus irmãos. Talvez tirar os nossos olhos dos problemas e ver o poço que o Senhor está colocando à nossa frente. Talvez a gente esteja com os olhos cerrados, os olhos fechados, porque numa vida distante do Senhor, uma vida de pecado, em que nós vamos nos acostumando com o pecado, os nossos olhos vão fechando e a gente não consegue mais ver uma solução. Nos acostumamos com o pecado, a família às vezes acostuma com o pecado. E nós vamos pedir a Deus, Deus abrir os nossos olhos para nós vermos a cruz, para nós vermos a luz, para nós vermos que nós não podemos conviver, nem ser conivente, cúmplices de pecados. Precisamos abrir os nossos olhos para ver o poço. Há uma outra história, quando eu estava meditando aqui nesse texto de Agar, sobre abrir os olhos para ver o poço, há uma outra história de uma outra pessoa que teve os olhos abertos, e esse para enxergar um anjo com a espada. E eu quero convidar vocês também para ler apenas um versículo, lá de Números, capítulo 22, verso 31. Verso 22, 31, diz a palavra do Senhor assim: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. A situação aqui era a seguinte: o povo aqui, já numeroso, o povo de Israel, sob o comando de Moisés, saiu do Egito, estava peregrinando em direção à terra prometida. E aí eles haviam passado pela terra dos amorreus e haviam desapossado uns que habitavam em Esbom, vencido outros da região de Bazã, que depois vai ser habitado pelos próprios israelitas, e uns moabitas que viviam da além do Jordão, lá mais ou menos na região de Jericó, preocupados com o avanço do povo de Israel, com o avanço daquele grupo, disse assim, vamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa. E começaram a fazer estratégias para o exército dos moabitas a enfrentarem o exército de Israel. Só que eles contrataram um profeta para que profetizasse contra o exército de Israel, para que o profeta pudesse abençoar os moabitas em detrimento dos israelitas, e os moabitas pudessem vencer, ou pudessem pelo menos ir com o discurso de que os deuses estavam ali com eles. E contrataram esse cidadão aí, que depois ele vai ser o estigma, né? Ele vai ter o rótulo em toda a Bíblia como o símbolo do falso profeta, do falso mestre. Esse cidadão chamava Balaão. E Balaque, que era o rei dos moabitas, chama Balaão, traz ofertas ali e pede para Balaão ir amaldiçoar o exército de Israel, aquele povo de Israel que estava ali peregrinando. E Deus aparece para Balaão, diz assim, você não vai não, você não vai fazer isso não. E da primeira vez Balaão não foi, mas da segunda vez Balaão, o texto não dá para a gente ter uma ideia precisa do que aconteceu, mas Balaão inventou de ir. Balaão foi, e ele foi montado numa jumenta. Ele foi montado numa jumenta, e ele chegou em determinado momento, a jumenta, ele queria passar por um campo, a jumenta não quis, foi para o outro lado, ele castigou a jumenta. E ele passou por um outro momento em que tinha uma vinha, e a coisa era meio estreita, tinha um muro do outro lado, e diz a Bíblia que a jumenta, ela mudava de curso, porque ela via o anjo do Senhor com sua espada desembainhada. A jumenta via, mas Balaão não via. E a jumenta foi e tentou desviar do anjo, e esfregou a perna de Balaão no muro. Aí Balaão não aguentou, fustigou a jumenta com a vara.
Num terceiro momento, estava num caminho estreito, o anjo do Senhor apareceu de novo para a jumenta. Diz o texto sagrado que a jumenta viu e não tinha por onde passar, porque era estreito, e ela derrubou o balão de cima. Aí o balão não aguentou. E tome vara na jumenta. Aí não teve jeito. Deus abriu a boca, abre nossos olhos, abriu a boca da jumenta. A jumenta falou com o balão. Disse: rapaz, por que você está fazendo isso comigo? E a história é muito. Eu comecei a meditar, comecei a rir hoje, sozinho no quarto de Estela, lendo a história e rindo. Porque o discernimento que a jumenta tem e que Balaão não tem. E quem já teve a oportunidade de lidar com jumento sabe que é um animalzinho singular. A gente trabalha. A gente, quando faz o concurso, ninguém avisa a gente, não. Mas quando a gente vai trabalhar, tem uma parte das nossas atribuições que é espantar bicho da pista. E aí, quando chega novo policial para trabalhar com a gente lá, eu digo: eu já ensinaram a vocês como é, tal. Não, isso é assim, ó. A gente vai espantando, balançando boné. Mas o jumento é um animal interessante. Parece que ele já assimilou o giroflex da viatura. Porque a gente tem que chegar com o giroflex apagado, em silêncio. Porque se o jumento vir o giroflex longe, ele já não tem quem pegue. O boiadeiro não consegue pegar o jumento, não, porque é um bichinho inteligente, apesar da fama. É inteligente. E se ele empancar, eu já vi laçador, vaqueiro, tentando colocar dentro da viatura boiadeiro, o bicho amarrado, puxava para um lado. Ele mordia o rabo do jumento. Mordia para ver se o jumento entrava, ele não entrava quando ele empanca. E Balaão estava com essa situação. A jumenta empancou e não foi. E acabou que a jumenta falou com Balaão. Deus abriu os lábios, meio que um revival lá do Éden. Quando o homem lidava com os animais, eu acredito que ele conseguia se comunicar com todos os animais, e o pecado acabou abalando essa relação do homem com a natureza. Mas aqui a jumenta fala com Balaão. E ela diz: por que você está fazendo isso comigo? E Balaão diz: você não quer ir para onde eu quero ir? E a jumenta diz assim: há quanto tempo? É impressionante o discernimento da jumenta. Ela diz assim: há quanto tempo eu trabalho com você? Eu levo você para todos os lugares. E quando foi que eu fiz isso? Aí Balaão disse: realmente, não, isso nunca aconteceu. E aí Deus abre os olhos de Balaão. E Balaão vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E ele coloca o rosto em terra. E ele versículo 31 que nós lemos: inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Deus abre os olhos de Balaão para ver o anjo do Senhor e sua espada. E Balaão agora, quando ele vai, o anjo fala para Balaão: você vai, mas você vai fazer o que eu disser. E ele vai uma primeira vez e ele abençoa o povo. Aí Balaque, rei dos Moabitas, disse: não, está errado. Eu contratei você, olha, eu fiz todo esse sacrifício, essas ofertas aqui, para você amaldiçoar. Aí ele disse: rapaz, eu não posso fazer diferente não. Morrendo de medo do anjo, da espada do anjo, disse: eu não posso fazer diferente não. Mas você vai de novo. Aí ele foi de novo, abençoou de novo. Deus era com a boca de Balaão e ele abençoava o povo. E Balaque disse: está errado, rapaz, eu estou contratando você para você amaldiçoar. É para a gente ganhar a guerra. Aí ele disse: rapaz, eu não posso fazer diferente. É Deus que está falando aí. É o anjo do Senhor que apareceu. Vai de novo. Aí foi a terceira vez, abençoou a terceira vez, aí Balaque desistiu. Não tinha acordo com o anjo do Senhor. E a partir daí, quando ele vai abençoar e trazer a promessa, ele falava assim, olha que impressionante, interessante. Ele diz assim, versículo 8 do capítulo 23, ele diz assim: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? E no capítulo 24, quando ele vai começar a profetizar sobre o povo, ele diz assim: veio sobre ele o Espírito de Deus, versículo 3 do capítulo 24 de Números, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Deus abriu os olhos de Balaão para ver o seu anjo com a espada desembainhada. Da mesma forma, o versículo 15 do mesmo capítulo 24, uma nova profecia, ele diz: proferiu sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor,
palavra do homem de olhos abertos, aquele que ouve os ditos de Deus e sabe da ciência do Altíssimo, aquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Deus abriu os olhos de Abraão. E eu penso, olhando para a história de Abraão, depois de ter visto que Deus abriu os olhos de Agar e agora Deus abre os olhos de Balaão, por que, me pergunto, é que às vezes nós precisamos ser humilhados para nos convencer do nosso erro? Por que é que Balaão teve que ser humilhado? Por que é que ele teve que ser humilhado por uma jumenta? Por que é que ele teve que de fato, ter essa interlocução para poder reconhecer que ele estava errado, que ele estava fazendo aquilo que Deus não queria que fizesse, se Deus já havia falado para ele não ir e não falar e não profetizar contra o povo? Por que a palavra do Senhor apenas não é suficiente para a nossa obediência? Por que a nossa cegueira impede de vermos a ira de Deus e seu justo juízo contra os nossos pecados? Porque é tão difícil nós reconhecermos o nosso erro. Porque é tão difícil nós confessarmos o nosso pecado. Nós até temos certa habilidade para pedir a Deus as coisas. Para dizer, Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu estou passando por essa dificuldade. Deus, olha, atende, a garota está doente. Oh, eu estou doente, estou precisando do teu cuidado. Mas quando é para dizer, Senhor, eu errei, eu estou em pecado, eu estou em desobediência à tua palavra, eu menti, eu traí a confiança dos meus pais, eu adulterei, eu tomei para mim o que não era lícito, eu vi aquilo que os meus olhos não deveriam ver, eu magoei as pessoas que me amam. Porque é tão difícil nós reconhecermos. Será que nós precisamos ver a espada do anjo do Senhor desembainhada, representando a ira de Deus sobre o nosso erro, sobre o nosso pecado, para nós finalmente colocarmos os joelhos em terra e o rosto prostrado na presença do Senhor para pedirmos perdão e reconhecermos o nosso erro? Meus queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar que o Deus que é misericordioso, o Deus de graça, o Deus de bondade, que enviou seu Filho para morrer por nós, é um Deus santo e justo. Nele não há pecado algum, ele não compactua com erro, com iniquidade. E nós, quando nós pecamos, estamos debaixo da sua ira. Não podemos fechar os olhos para os nossos pecados, os pecados dos nossos filhos, os pecados na nossa casa, os pecados na nossa igreja. Que Deus nos dê a graça de abrir os nossos olhos para ver a espada do anjo do Senhor desembainhada, de modo que possamos nos prostrar diante dele, suplicando o seu perdão, confessando o nosso pecado. Há uma outra história de quando Deus abre os olhos. Vimos a história de Agar. Deus abre os olhos para ela ver o poço de água. Deus abre os olhos de Balaão para ver o sinal da ira de Deus, o anjo com a espada desembainhada. Mas Deus abre os olhos também de um servo de um profeta. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 23, 2 Reis 6, 8 a 23, é a história do servo de Eliseu. E acontece que a Síria e Israel, eles já não andavam se entendendo há algum tempo. Tinham um acordo de não invadirem um ao outro, mas eles já vinham num processo de desgaste das relações internacionais, políticas entre eles. E o rei da Síria resolve invadir Israel. E ele manda o seu exército. Só que quando ele manda o exército para montar acampamento em determinado local, para criar aquela estratégia e tal, Deus fala com Eliseu. Eliseu vai até o rei. Aqui não fala quem é o rei da Síria, nem quem é o rei de Israel. Possivelmente se trata de Ben-Hadad e de Jorão. E Deus fala com Eliseu. Eliseu vai até o rei de Israel e diz assim, o rei da Síria vai te atacar por ali. Ele vai montar acampamento em tal canto. E o rei de Israel se antecipava ao rei da Síria, de modo que o plano do rei da Síria se frustrava.
Aí ele tentou uma vez, tentou uma segunda vez, aí ele disse, rapaz, tem um espião aqui dentro. Tem alguém que está contando para o rei de Israel o que está acontecendo. Porque eu não estou conseguindo. A gente monta a estratégia, o rei de Israel manda o exército para lá e chega antes de mim, aí não dá. Aí os servos do rei da Síria falaram assim, versículo 12, do capítulo 6 de 2 Reis, diz assim, respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Isso é o seguinte, o problema é um profeta que tem lá, que ele consegue saber os seus pensamentos. Quando o senhor está na cama para dormir, Deus vai falar para ele, e ele vai e diz para o rei de Israel, e o rei de Israel vai lá, e por isso que a gente não está avançando. Então, mudança de plano, mudança de estratégia. Vamos cercar a cidade que o profeta está, e a gente prende o profeta, e acaba com esse negócio, e a gente invade Israel. Beleza, foram todos lá para Dotã, a cidade onde o profeta estava vivendo, e quando foi de manhã cedo, diz o texto, que o servo de Eliseu, aqui não era mais Geazi, lembra da história de Naamã, comandante do exército sírio, que ele é curado de lepra pela palavra de Eliseu, vai lá, desce, te banha no rio e tua pele vai ficar limpa, mergulha 7 vezes. E Naamã foi lá, mergulhou, a pele ficou limpa como de criança. E Geazi, que era servo de Eliseu, tentou extorquir, receber dinheiro por causa do milagre, e acabou que a lepra que estava em Naamã foi para Geazi, e aí aqui me parece que é outro servo, que o profeta está aqui utilizando o serviço de outro servo aqui, e o servo acorda de manhã e olha a cidade está rodeada de exército, de canto a canto, ele só vê aquela multidão de exército, e carros e cavalos, e Eliseu bem tranquilo, e o servo fica tenso, olha só, a pessoa que medo, rodeado de problema, de morte por todos os lados, e o servo chega para Eliseu e diz assim, meu senhor, olha, nós estamos perdidos, os sírios estão aí rodeando a cidade, não vai sobrar ninguém não, acho que vem pegar o senhor mesmo. Aí Eliseu ora para que Deus abra os olhos do seu servo, e diz o texto, assim, versículo 15, finalzinho do versículo 15, diz assim, ai meu senhor, que faremos? Aí Eliseu respondeu assim, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diz que Eliseu estava tranquilo. Ele disse, rapaz, eles podem até vir, mas passar eles não passam não. Aqui, a muralha aqui de carros e carruagens de fogo aqui ao redor da casa, ao redor da cidade, está muito maior do que esse exército sírio que vem por aí. Então, eu lembro que na minha juventude, na minha mocidade, falando como velho, né? No meu tempo de adolescente, trabalhava como voluntário na Mocidade para Cristo, o pastor Marcelo Gualberto, a gente ficava meio encabulado de fazer trabalho nas escolas, né? Eu estudei em escola de freira, e a gente ficava com vergonha às vezes de fazer o trabalho e tal, e ele dizia assim para a gente, não se preocupa não, você e Deus é maioria onde você chegar, não tem como você perder a conta fecha assim, você mais Deus, passa a régua, é maioria, não tem como você ser minoria, não tem como você entrar em desvantagem, em disputa nenhuma, porque é você e o Senhor dos Exércitos, e o exército de Deus vivo, é carro de fogo, é carruagem de fogo, ninguém tem esse aparato, ninguém tem, nem o Trump lá nos Estados Unidos, pode ter ogiva nuclear o que for, não tem o exército de Deus vivo, não tem. E é isso que o Eliseu disse para o seu servo aqui, olha, não tema não, porque é mais forte, é maior o que está conosco do que o que está com eles. Hoje de manhã eu estava assistindo a escola dominical dos pequenos, né? Que é inevitável lá em casa, eu tenho uma de 5 e um de 7, e aí eu tenho que
Assisti, eu cheguei de serviço e fui assistir a aulinha de 5 anos, depois ali assisti a aula de 7 anos. E tinha um versículo, foi a Ingrid e a tia Ingrid e a tia... então me fugiu quem foi, meu Deus. A irmã de Carla. Cassandra, tia Cassandra. Foi a tia Cassandra que ensinaram hoje. E aí tinha um versículo na aulinha de hoje, que era o seguinte: era: o Senhor pelejará por vós. Êxodo 14. Não foi isso? Não foi? Cadê? A Ingrid estava por aqui hoje, não estava? Não foi esse versículo? O Senhor pelejará por vós. Não tinha esse versículo lá na aulinha? Por favor. Eu acho que tinha. Êxodo 14, 14. Moisés está saindo do Egito. O faraó está vindo atrás. O povo se aperreia, disse: era melhor a gente ter ficado lá, era melhor a gente ter morrido lá, era melhor ter ficado lá como escravo, que agora ele vai matar a gente tudo, vai passar fio de espada. Moisés disse, a Bíblia diz que Moisés, os meninos aprenderam lá em casa, quando fala no nome Moisés, disse, não tinha ninguém manso como Moisés na terra. Diz a Bíblia que não tinha um homem manso como ele, aguentar o povo, o tempo que ele aguentou também. Ele diz assim, Moisés disse: olha, não se preocupem não, o Senhor, vejam o livramento do Senhor, vocês não vão fazer nada, não vai pegar na espada, não vai fazer nada não, o Senhor pelejará por vocês, a vitória vai ser do Senhor. Aqui foi do mesmo jeito, a vitória é do Senhor. O Lutero diz que onde há 20 diabos, há 100 anjos ao redor, e se não houver, é porque há tempos devemos ter perecido. Nós estamos à frente da batalha toda vez que ensinamos a palavra, pregamos e glorificamos a Cristo e vivemos tanto quanto possível de acordo com o Evangelho e a palavra de Deus. Se nossos olhos estivessem abertos para ver o poder de Deus, os soldados de Deus, os anjos de Deus ao nosso redor, talvez nós vivêssemos com mais temor e cuidado. Não ignore, meus irmãos, a realidade espiritual em que nós vivemos. Do que você tem medo? Do que você tem medo? E medo é uma coisa que nos acompanha desde o início da criação, né? Desde que o homem caiu, que ele lida com o medo. E é um sentimento presente nas nossas vidas sempre. A gente cresce aprendendo a lidar com o medo. É medo do escuro, é medo de um animal, medo do desconhecido. Mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: o que é que pode ser maior que o exército dos céus? Não é que nós não devamos regular ou equilibrar esse medo. A gente vive um momento de grande temor por causa da pandemia. E eu comecei aqui falando que 130 mil mortos não é um número a ser desprezado. Nós não podemos ser aqui levianos ou irresponsáveis, dizer, não, vamos flexibilizar geral, não tem nada disso não, não precisa ninguém usar máscara, não precisa ter cuidado não, porque Deus é maior do que tudo e a gente não precisa ter cuidado nenhum. Não, não é isso. Mas nós não podemos viver refém do medo. Nós não podemos deixar de pregar, nós não podemos deixar de servir, nós não podemos deixar de abençoar o irmão por causa do medo. O que pode ser maior que o exército dos céus? E a história continua, a história extraordinária. Eliseu ora, não para que os olhos daquele exército sejam abertos, mas para que os olhos dele sejam fechados, eles fiquem cegos. E fica aquele bando de homem lá, cavalo, tudo, fica todo mundo cego. E Eliseu chega lá: vocês querem ir querem ir lá para a casa do papai? Que eu vou levar vocês. Aí leva eles lá para o centro de Samaria, para o meio de Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel. E ele leva para o meio lá, o rei de Israel diz assim: meu pai, que ele tratava Eliseu com muita honra e respeito, disse: meu pai, é para a gente matar todo mundo. Eliseu disse: não. As conquistas que você fizer, os soldados que você capturar, você trata de acordo com o seu desejo. Mas esses aqui foram dados por Deus. Aqui você vai alimentar eles e vai liberá-los. E abriu os olhos do exército inimigo, e eles se viram no meio do exército de Israel, se renderam,
foram alimentados pelo rei de Israel, voltaram para a Síria e não houve mais guerra entre a Síria e Israel. Porque Deus abriu os olhos do servo de Eliseu e fechou os olhos daquele exército da Síria. Queridos, precisamos abrir os nossos olhos para enxergar essa realidade espiritual à nossa volta. Deus está ao nosso redor. O diabo pode estar ao derredor, mas Deus está ao nosso redor. Leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Não podemos temer sequer a morte, porque Ele já venceu. Ele já conquistou a vitória sobre a morte. E um último exemplo dos olhos abertos, que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa noite, está lá em Lucas, capítulo 24. Lucas 24 fala de alguns olhos que foram abertos. Fala dos discípulos. Aqui 4 olhos abertos. Foi só 2 não, 4 olhos abertos aqui. Os discípulos no caminho de Emaús. A história fala o seguinte: Jesus havia ressuscitado, aparecido para algumas mulheres e tinha aparecido para Pedro também. Só que os discípulos estavam meio confusos, porque eles não tinham visto ainda Jesus, à exceção dessa experiência que Pedro tivera, mas que ainda se encontrar com os discípulos para falar acerca disso. E aí, com medo, eles estão trancafiados num passo ali de Roma, Deus. Então, 2 deles vão caminhando até Emaús, um vilarejo 10 quilômetros de Jerusalém. E eles vão caminhando. E diz a Bíblia que se aproxima. Seus olhos estão convenço que Deus tem um senso de humor extremamente apurado. Porque o de Balaão, dele fazer uma jumenta falar com ele, e depois a jumenta convencer Balaão de que ela está certa e que ele está errado, e aqui Jesus chegar para esses caboclos aqui, eles andando, e aí eles revoltados com Jesus, porque Jesus não está sabendo da história. Aí eles, você não sabe o que aconteceu, todo mundo está sabendo, saiu em todo tweet aí, saiu em todas as mídias, saiu em tudo aí em Jerusalém. Aí Jesus disse, não sabendo não, o que foi? O que foi que aconteceu? Aí eles pregam o evangelho para Jesus, eles pregam para Jesus assim, que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades, repare que ele não fala que foi o Império Romano que crucificou, não, eles reconhecem que foi os próprios judeus que crucificaram, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Me parece que eles estão esperando uma redenção política, que esperavam que Jesus viesse e para libertar eles do Império Romano. Mas depois de tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também
que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles quase pregam o evangelho para Jesus. Jesus, varão, profeta, mas faltava um item importante na pregação, para que eles pudessem abrir os olhos e reconhecer que Jesus estava ali. Faltava-lhes fé verdadeira, faltava-lhes fé genuína. E aí Jesus podia ter se revelado de uma forma assim, né? Tão iluminação, nuvens, céu se abrindo. Aí Jesus vai, quando chega no destino deles, Jesus começa a dizer: mas vocês são nécios e tardos para entender tudo o que a Escritura diz. Convinha que o Filho de Deus viesse, padecesse, fosse crucificado, morresse, pagasse o preço dos pecados. Jesus foi pregando para eles. Quando chegou na casa deles, disse: vamos entrar, vamos cear com a gente hoje. Jesus fez menção de passar adiante. Ele disse: não, fica aqui. Aí Jesus entrou. E era costume então do dono da casa, quem estava hospedando, partir o pão para os convivas que estavam ali. E Jesus pega o pão e parte o pão e abençoa o pão e ora. E naquele momento em que ele parte o pão e ora, os olhos deles são abertos. E Jesus desaparece da frente deles. Não é sensacional um negócio desse? Porque era a hora de se explicar agora. É o Senhor. Aí Jesus desaparece da frente deles. Me parece, eu estava pensando nisso hoje, me parece que Jesus queria assim: volta, eu quero encontrar todo mundo lá. Eu quero falar com todo mundo lá, volta. Porque imediatamente eles se levantaram e disseram: não era sem motivo que o nosso coração ardia enquanto ele falava essas palavras, enquanto ele compartilhava a Escritura Sagrada. Vamos voltar e vamos falar tudo isso lá para os discípulos. Meus irmãos, você pode até assistir às lives da igreja, ter seu nome aqui no hall de membros ou no hall de membros de qualquer igreja evangélica, ou ser extremamente religioso, qualquer que seja a sua religião, mas você só vai experimentar paz verdadeira, certeza de vida eterna, se os seus olhos forem abertos. Há uma cegueira no nosso coração, não só nos nossos olhos, mas no nosso coração, que atrapalha, que embota, que obscurece a nossa visão quanto à palavra de Deus. Esses homens falaram das Escrituras Sagradas, mencionaram a Jesus, mas não conseguiam reconhecer nele que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, o Cristo enviado, que ele morreu na cruz com o propósito de nos salvar e de salvar a vida deles e de todos aqueles que creem no seu nome. Eles não conseguiam reconhecer isso. E o que atrapalha esse reconhecimento, o que embota esse conhecimento, é o pecado que há no nosso coração. E nós precisamos, então, nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como sendo a única fonte perene de água viva que mata a sede do nosso espírito e nos concede o dom da vida eterna. E falando de fonte, meus irmãos, eu lembro de Agar, voltando para a história de Agar. Jesus é a fonte que estava lá perto de Agar. Era a salvação dela, ela não estava vendo, estava com os olhos lá embotados, aperreada com seus problemas, o choro do seu filho, o gemido que ele estava desfalecendo ali, som de morte, sem perspectiva, sem esperança, e a fonte ali tão perto, como está tão perto de nós a salvação em Cristo Jesus. Jesus está tão perto, e a palavra do Senhor diz: buscar enquanto se pode achar. A palavra está perto de ti, se com a tua boca confessares ao Senhor. Em teu coração, creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. É tão simples, está tão perto. Precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos para ver a espada do Senhor desembainhada, como Balaão viu, reconhecer os pecados que nos afastam do Senhor, porque Ele é santo. Nós não podemos nos chegar a Ele. Podemos até ter um nome no hall de membros, podemos até ser religiosos, mas ser chamado de filho, ter a certeza da vida eterna, só tem quem reconhece, quem se
arrepende dos seus pecados e reconhece que só em Jesus há salvação. Para enxergar os exércitos celestiais e ter paz em meio à aparência de destruição e morte ao redor, em meio a um contexto de ameaça, de mentira, de guerra, você precisa primeiro abrir os seus olhos e o seu coração para crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se agarrar nele, a sua única tábua de salvação, a única fonte, o único poço de onde você pode beber e se erguer e seguir a caminhada até o céu. Não adianta que você até conheça as histórias da Bíblia, como os discípulos no caminho de Emaús, até mesmo conviveram com ele, você precisa arder em seu coração a palavra do Senhor e crer em Jesus, o Deus que ouve, o Deus que vive e o Deus que lhe vê. Os olhos de Agar foram abertos, ela viu a fonte, bebeu dela, deu a seu filho, recobraram o ânimo e Deus cumpriu as promessas a Abraão por meio de Ismael, também por meio de Ismael, cumpriu através de Isaac e também por meio de Ismael. Jesus é a fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Creia nele, meu irmão, creia nele, se alimente dele e deixe que ele abra os seus olhos para ver cumpridas todas as promessas de sua palavra para as nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração. Quero que você feche seus olhos e você que está em casa também, que você talvez em nenhum outro momento a palavra de Deus fez sentido como fez hoje para você. Você reconhece o caminho que tem andado e reconhece que a ira de Deus está sobre a sua vida, que você não há outra fonte, outra salvação a não ser em Cristo Jesus. Ore ao Senhor agora, entregue sua vida ao Senhor, peça para Ele abrir os seus olhos, abrir o seu coração, arrependa-se dos seus pecados e creia, agarre-se a Jesus, se alimente dessa fonte. Se arrependa dos seus pecados. Experimente o dom da vida eterna, a salvação que só Jesus pode dar. Ó Deus, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus que é bendito de eternidade em eternidade, Senhor. Tu és o Deus que fazes a jumenta, cria de jumenta falar. Tu és o Deus que opera através do ímpio profeta Balaão. O Senhor é Deus que abre os olhos do servo, do profeta, para ver as miríades de anjos celestiais, os carros e carruagens de fogo. O Senhor é Deus que nos dá paz em meio à tempestade. O Senhor é Deus que nos dá, ó Deus, a providência do dia a dia, a provisão. O Senhor é o Deus que nos dá, Deus, o alento, o conforto em meio à perda. O Senhor é o Deus que nos dá a certeza da eternidade, da vitória em meio à doença, em meio à dor, em meio ao sofrimento. O Senhor é o Deus que nos dá alegria em meio ao abatimento. Ó Deus, não há Deus como o Senhor e não há outro nome que importa que proclamemos e que sejamos salvos e que nos agarremos para a salvação, que não o nome do Senhor Jesus, o Cristo, o enviado de Deus, aquele que veio padecer em nosso lugar, pagar um preço precioso de sangue do Cordeiro sem mácula. Ó Deus, nós te louvamos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos redimiu, que nos dá a esperança da vida eterna, e nessa esperança nós fomos salvos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Cristo Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, se entregou na cruz do Calvário. Nós te louvamos porque desfrutamos em parte, Senhor, dessa alegria, na Tua presença, em Cristo Jesus, mas a desfrutaremos de modo pleno, Senhor, na eternidade. Te pedimos que o Senhor nos guarde nessa esperança, que abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos, para, ó Deus,
para nos arrependermos dos nossos pecados diante da Tua ira. Abre os nossos olhos para vermos, Senhor, a salvação tão perto. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos o Teu livramento e termos paz. Abre os nossos olhos, Senhor, para nos alimentarmos dessa fonte perene da Tua palavra. O Verbo de Deus, em nome de Jesus. Opera, Senhor, a bênção da salvação em todos aqueles que o Senhor destinou para isso, neste dia, para a glória do Teu santo nome. Purifica-nos do nosso pecado. E continua, Senhor, nos abençoando com a Tua presença e com a Tua palavra. É o que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.